Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. O escritor estadunidense Edgar Allan Poe é de uma importância tão grande para a literatura mundial que poucas pessoas às vezes fazem ideia. Porque, assim, além de praticamente inventar, né, o gênero do terror como nós o conhecemos durante muitas décadas, mais de um século já, ele também inventou aquelas histórias policiais que tem um detetive genial que a partir da dedução descobre tudo, que é o Auguste Dupin, que aliás está nessa adaptação aí da Netflix, A Queda da Casa de Usher, tá? Ele escreveu grandes poemas, tá? Inclusive algumas personagens, vamos dizer assim, dos poemas, da Annabel Lee, estão presentes nessa série, o Corvo está presente nessa série, e escreveu também alguns textos que a gente usa bastante em crítica literária. Então o Poe é muito importante. A adaptação do Mike Flanagan, né, para The Fall of the House of Usher, A Queda da Casa de Usher, não é a adaptação do conto, tá? Na verdade, aquilo lá, ele pegou um monte de histórias, um monte de poemas, e tanto é que dividido em 8 episódios, praticamente cada episódio ele reinventa ou repensa algum conto, tá? Porque no original, né, da Casa de Usher mesmo, havia uma relação que talvez fosse meio incestuosa entre os irmãos. Enfim, a queda ali era de outra coisa. Nessa adaptação para Netflix, que algumas pessoas, eu também, parece Succession, né? A família lá dos Royce, tá? Tudo. Mas na verdade, ele tá pegando e destilando um ódio muito grande contra aqueles ricaços lá, o Sackler, daquela série Dope Sick. Na verdade, falo série, porque é uma família que, de verdade mesmo, foi responsável pela morte de muitas pessoas por causa da crise dos opioides. A Netflix tem uma minissérie sobre essa família, os Sacklers. A Star Plus também tem a Dope Sick, que eu falo sempre Dope Sick, que eu gostei mais da série, tá? Então, assim, e é raivoso, e é uma narrativa daquelas assim, bom, os bilionários podem tudo, só que nessa narrativa aqui, vão dar o que eles merecem ter, né? É isso que dá para depreender pelo jeito, assim, com que ele faz com que aquelas pessoas morram espetacularmente. E é claro, não dá para deixar de notar que tem um dedo do Fausto do Goethe, né? Porque eu não vou dar spoiler, não, mas é assim, existe um acordo entre o Roderick, né? O Usher, que está narrando a história, com uma certa personagem feminina que vai aparecer de várias formas na minissérie. Não darei spoilers, repito. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Logo de começo, a gente já aprende que o Roderick Usher, que é o chefão da família, e que tem um grande conglomerado farmacêutico e que tem um produto que mata pessoas porque as pessoas são viciadas, mas não quer ter culpa ou acha que não tem culpa. Logo lá a gente aprende que os filhos deles morreram todos. Então, basicamente, a minissérie consiste no Roderick Usher contando a história para um promotor cujo nome é Auguste Dupin, né, que é o detetive criado lá pelo Edgar Allan Poe, né, o tetravô do Poirot e de todos esses detetives que a gente conhece, ele contando essa história, e aí, assim, cada capítulo vai mostrar como que um dos filhos pereceu e vai ter flashbacks para a gente entender algumas coisas. E como o Edgar Allan Poe tinha um senso de humor bastante peculiar, essa série também tem um pouco. Então, tem uma hora assim, porque claro que a gente vai perguntar como é que esse narrador aí, como é que esse tiozinho sabe como que os filhos deles todos morreram. E aí então o Dupin pergunta, mas eles te contaram? Não, não contaram. Bom, ele está sendo assombrado, né, por aqueles filhos, são fantasmas. A série trata, sim, de um pacto que foi feito e de pessoas que cometeram atos obscenos, insanos, irresponsáveis durante toda a sua existência e agora pagam para a gente ver da forma mais espetacularmente dolorosa possível, tá? Então, e aí cada episódio, para quem conhece um pouco a obra do Poe,
Por exemplo, segundo episódio, que aparece a morte do primeiro filho, vamos fazer uma grande festa, uma rave, seguida de uma orgia. Aí eu vi um título do episódio, né, que é a morte lá da máscara vermelha, a máscara da morte vermelha, e falei, essa festa vai terminar tão legal. E aí ela termina mesmo, tão legal, com um monte de morte. E quando a gente descobre por quê, né, por que as pessoas morreram na festa, fica mais divertido ainda. Então é assim, é o que eu falei, né? É uma narrativa de vingança contra os bilionários que fazem as coisas sem pensar nos pobres, coitados de nós que somos pobres. Tem alguns pedaços em que eu achei que a velocidade da narrativa e o interesse da narrativa dão uma caída. Eu não acho que precisava ter 8 episódios com quase 1 hora ou mais de 1 hora. Eu acho que às vezes as backstories, né, eu não achava que a parte do passado fosse todo o tempo tão interessante quanto a parte do presente, tá? Mas isso acho que é uma coisa menor. Eu achei assim a produção bem legal e muito esperta, a ponto de assim estudiosos do Edgar Allan Poe vão pegar referências ali durante semanas, meses, porque não só por causa dos nomes, tem trocadilhos, eu assisto inglês sem legenda, tal, sou professor de inglês, conheço bem o Poe. Então, assim, tem nomes de personagens, mas também tem citações. E tem, por exemplo, tem uma filha dele que faz uma pesquisa com macacos, eu não sei que tipo de macaco. E aí é o episódio, acho que o terceiro, que é baseado no conto Os Assassinos da Rua Morgue, que é um conto, inclusive, em que a gente é apresentado, no conto original do Poe, é apresentado ao Auguste Dupin e os seus poderes de detetive, né? Essa história aí não é. Mas o que acontece? É uma história sobre culpas, sobre tal. A morte é ocasionada por um primata, pode não ser o mesmo da Rua Morgue, mas e aí tem a ligação desse episódio, são os testes com animais, testes feitos com animais. Talvez também possa ser acusada a série de tentar morder maçãs ou tortas muito maiores e não aprofunda muita coisa, mas de forma geral eu achei bem legal, né? Os atores estão muito bem dirigidos, tem gente ali que está sensacional e gente que está muito boa e gente que está boa, são os habituês do Mike Flanagan. Diz que é a despedida dele da Netflix, né? Acho que ele vai para a Amazon, parece. Despediu assim, sei lá, com chave de ouro, com Golden Bug, porque tem lá o Golden Bug, eu nem sei em português como que está traduzido esse conto, os cara velho dourado, eu não sei, eu nunca li essas coisas em português, eu nunca assisto essas coisas em português, mas eu sei que lá, por exemplo, vira um produto da companhia farmacêutica do Roderick. Então, o que ele faz, Mike Flanagan, seu roteiro faz, geralmente é pegar os temas dos contos e aplicar para as histórias. Eu precisaria ver de novo, e não farei isso porque eu não tenho tempo, para ver se todos os temas estão realmente aplicados, né? Mas eu não sou um estudioso do Flanagan, eu não sou um estudioso a fundo do Poe, eu não vou ver. Parece que não tem, mas para mim isso eu não estou dizendo como se fosse desabono para a série. Eu acho que o roteiro é muito esperto. E aí tem algumas farpas que voam para pessoas. Tem lá, né, a moça que está desenvolvendo o produto farmacêutico, né, aquelas pseudociência. Não, se a Gwyneth souber disso, ela vai te processar. É a Gwyneth Paltrow, que adora uma pseudociência. Então, né, o show tem essas farpinhas. Enfim, é o Mike Flanagan com uma raiva e com, assim, uma vontade de castigar, pelo menos simbolicamente, as pessoas que são realmente malvadas. E aí é que tá, né, parece. O Flanagan, ele pegou o espírito, ou parte do espírito da obra do Poe, porque, bom, talvez eu fale isso daqui a pouco. Ele pegou parte do espírito da obra do Poe e aplicou em um terror moderno, que é o terror do capitalismo tardio, das loucuras, né, ou das falta de limites que o 0,1% comete para conseguir lucro, e aí vai pirando, né? Eu estava dizendo que claro que tem, quando você adapta o livro, ou contos,
É óbvio que a atmosfera gótica, onírica do Poe, não deu para passar no show, porque muito desse show se passa em uma grande corporação, né? Então aí é uma coisa, embora a iluminação, eu até entenda tudo, mas é uma coisa mais clínica, mais cirúrgica, mais clean, né? É óbvio. Isso sei lá se é um preço. Na verdade, é colocar o Poe para as gerações mais novas, né? Discutindo coisas que podem interessar as gerações mais novas. E eu acredito que muita gente vá ver a minissérie e vai começar a ir atrás dos contos do Poe, né? Isso eu acho muito legal. E aí, para quem nunca leu, tem lá a Lenore, que é a filha, então é a neta favorita do Roderick, Lenore, Nevermore. Então tem a ver, tem aquele corvo que aparece, The Raven, tem tudo a ver. Enfim, seria o caso de conhecer a obra do Poe e aí você pegar cada. Vai ter gente que já deve estar fazendo isso, né? As referências de Poe, não sei o que, e você não percebeu. Como eu não gosto de coisas assim, quando eu falei você não percebeu, porque tá me chamando de burro, eu não abriria um artigo desse. Mas já deve ter, né? Porque tá cheio lá. Muito legal, gostei bastante desta minissérie. The Fall of the House of Usher. É muito mais inteligente do que um outro carinha aí que faz séries de horror, quando já está 12ª temporada, e o roteiro vai se perdendo, porque quer falar tudo, quer ser engraçadinho. Esse Flanagan eu acho mais legal, porque ele pega uma ideia e vai trabalhando essa ideia mais esmiuçadamente. Esse sim tem meu respeito, o outro carinha lá não gosto não. Muito. Tchau.